Linda, meu oitavo ano maravilhoso, bom dia! Desde já uma semana maravilhosa para todos vocês e o meu abraço. Meus amores, dando continuidade aos nossos estudos de ciências dessa semana, hoje nós vamos falar sobre fecundação e as etapas que levam à formação do desenvolvimento do embrião, ao bebê e até o seu nascimento. Como vocês vêm acompanhando nas nossas aulas de ciência no decorrer dessas últimas semanas, nós estamos trabalhando sobre reprodução humana. Então, nós vemos conhecendo desde as modificações que ocorrem durante a fase da adolescência, tanto no corpo masculino como no feminino, os hormônios, as mudanças que ocorrem, tanto psicológicas como também fisicamente. Posteriormente, nós falamos dos órgãos reprodutores masculinos e femininos, as suas funções, e vimos mais recentemente todo o processo de ovulação, onde a gente acompanhou desde a formação, da maturação do folículo até a liberação do óvulo. Nós acompanhamos essas etapas e vimos que quando não acontece a gravidez, quando o óvulo não é fecundado, esse óvulo vai ser descartado, vai ser liberado junto com a menstruação. E aí nós acompanhamos todo o ciclo menstrual, inclusive vocês fizeram uma pesquisa sobre esse assunto. Então, como vocês sabem, nós vimos nas nossas aulas, um óvulo, o ovócito 2, após amadurecer e ser liberado do óvulo durante a ovulação, esse óvulo ele vai ficar na tuba uterina. E esse óvulo vai permanecer na tuba uterina por cerca de 24 horas, aguardando ser fecundado por um espermatozoide. Então, quando não acontece essa fecundação, quando esse óvulo não é fecundado, nós vimos que todo o endométrio, todo o útero vai se preparar para descartar, tudo aquilo que ele preparou para receber e abrigar o embrião, juntamente com o óvulo que não foi fecundado. Então, na nossa aula hoje, nós vamos ver o que é que acontece quando esse óvulo é fecundado, certo? Então, nós vamos ver todas as etapas até a formação do bebê e o seu posterior nascimento. Vem cá. Então, vamos lá. Então, como se dá essas etapas de fecundação? Então, como nós vimos nas nossas aulas sobre sistema reprodutor masculino, vocês acompanharam a produção do gameta masculino, que é o espermatozoide. Os espermatozoides, então, vão ser formados, vão ser gerados nos testículos e vão completar o seu período de amadurecimento no epidídimo. Então, só para a gente relembrar aqui, ó, nessa parte aqui, onde vai acontecer todo esse processo. Então, milhões de espermatozoides, vão ser liberados após uma excitação sexual masculina. Então, durante a relação sexual, esses milhões de espermatozoides vão ser lançados, vão ser projetados do corpo masculino para o interior da vagina, onde eles vão ser, deixados lá na altura do colo do útero. Então, como nós percebemos aqui nessa imagem, certo? Com ampliação aqui um pouco maior para vocês verem. No interior da vagina, os espermatozoides eles vão nadar, certo? Então, eles vão usar a cauda para fazer o movimento de conseguir nadar e subir através da parede do útero para que consigam chegar até a tuba uterina. Mas antes da gente falar sobre esse processo, vamos ver aqui. Como nós vimos, os líquidos que são produzidos na produção do sêmen, na constituição, tanto o líquido prostático como o líquido da vesícula seminal, eles vão auxiliar esses espermatozoides no processo para que ele consiga nadar e chegar até seu objetivo final, que é lá na tuba uterina, onde ele possa encontrar o óvulo. O corpo feminino, durante a fase em que a mulher está fértil, ou seja, que tem um óvulo que foi liberado, está aguardando para ser fecundado, ele vai ficar mais receptivo a esses espermatozoides. Como assim? Como eu falei para vocês, de modo geral, o canal da vagina, ele tem um pH muito ácido. Isso é uma forma de defesa natural do corpo feminino, que vai auxiliar, contra o ataque de micro-organismos, bactérias e fungo.
E algumas vezes, durante a relação sexual, muitos espermatozoides também acabam morrendo. Porém, quando a mulher está no seu período fértil, esse pH ele sofre uma pequena redução, então ela fica um pouco mais viável. Uma outra característica é que a mulher também passa a produzir um mucozinho claro, viscoso. E esse muco ajuda tanto a lubrificação, como também para que os espermatozoides fiquem protegidos, né, e consigam grudar nesse muco para conseguir subir através da parede da da parede do útero. Então, como nós vemos aqui, ele vai usando a cauda, certo? Vai seguindo aqui, ó, em direção aqui à parede do útero e vai escalando literalmente, certo? Ele vai se norteando usando a parede do útero como base para se nortear aqui e conseguir chegar até a tuba uterina. E aí vem a grande questão. Professora, a mulher tem duas tubas uterinas, a direita e a esquerda. Como que o espermatozoide vai saber em qual das tubas uterinas é que está o óvulo? Então, meus amores, como eu disse a vocês, a mulher só vai liberar na média geral, certo? Não é via de regra, existem algumas exceções. Mas, via de regra, de modo geral, a mulher ela vai liberar um óvulo por vez e vai ficar em uma das tubas uterinas. O espermatozoide ele vai se guiar através de substâncias químicas que são produzidas pelo óvulo. Então, o próprio óvulo ele sinaliza de certa forma para que os espermatozoides consigam chegar até o seu encontro. Então, nós vamos ver nas etapas seguintes o que é que acontece. Então, quando o espermatozoide consegue chegar, certo? Na tuba uterina, onde vai estar esse óvulo esperando, esse óvulo viável, vai acontecer a fusão. Meus amores, muito embora seja produzida uma grande quantidade de espermatozoides, apenas um único espermatozoide é que de fato vai fecundar o óvulo. Após essa fusão, essa fecundação acontecer, o óvulo vai se fechar, criando uma barreira, como se fosse um muro ao seu entorno, e não permite que nenhum mais espermatozoide consiga adentrar. Então, todos esses outros espermatozoides que não conseguem adentrar, eles vão acabar morrendo, certo? Então, nós vamos ver aqui, ó. Então, nessa imagem, nós vemos aqui no momento em que acontece esse encontro, certo? Então, aqui a gente tem o óvulo ao centro, e se vocês perceberem, ele tem tipo uma coroazinha aqui em torno dele, ó, aqui em volta, protegendo. Toda essa parte é chamada de zona pelúcida, certo? Ela é uma estrutura proteica, né, que ela vai causar a proteção, vai proteger o óvulo e ao mesmo tempo ela vai dificultar a passagem dos espermatozoides. Então, só aqueles mais viáveis, mais saudáveis, mais quimicamente compatíveis, realmente é que adentram na estrutura. Então, eles vão passar por essa barreira, né, da zona pelúcida. E aí, quando encontra com a membrana aqui do óvulo, né, como vocês sabem, o óvulo e o espermatozoide são células haploides, né? Porque contém apenas 23 cromossomos de cada tipo no seu núcleo. Então, como nós percebemos aqui na imagem, ó, esse espermatozoide é o que conseguiu chegar primeiro e atravessar a membrana plasmática. Então, uma observação importante. O espermatozoide, ele não adentra por inteiro dentro do útero, ó. Desculpa, dentro do óvulo. Apenas a cabeça do espermatozoide é que vai conseguir adentrar. Então, aqui, ó, a cauda do espermatozoide, ela vai ser desprezada, ela vai ficar fora do corpo, certo? Fora do caso do óvulo. Então, a cabeça é que vai adentrar, porque ela é que contém o material genético, o DNA necessário para dar forma, né, para desenvolver uma nova vida. Então, aqui nós temos uma imagem ó, microscópica, com microscópio eletrônico de varredura, onde a gente pode ver, ó, o óvulo é bem grande, certo? É uma das maiores células do corpo humano, que pode ser vista a olho nu. E aqui a gente tem ó, o espermatozoide bem menor, que ele já está invadindo a zona pelúcida para conseguir adentrar. Então, vamos ver aqui. E então, o que é que acontece na próxima etapa?
Então, como nós vimos, o óvulo e o espermatozoide, após se encontrarem, após acontecer essa fusão, a gente vai ter agora a junção dos dois núcleos, certo? Então, espermatozoide e o óvulo, células haploides, tem apenas 23 cromossomos de cada tipo. Então, aqui nessa imagem, vocês podem ver, ó, que aconteceu a fusão. Então, esses dois pontinhos mais claros aqui esbranquiçados que vocês estão vendo, os dois núcleos, o núcleo do óvulo e o núcleo do espermatozoide que estão se encontrando, certo? Para poder se unir. E aí, para quem está afiado, né, quem realmente estudou de verdade as nossas aulas sobre divisão celular, me digam aí, pessoal. Agora, o que é que vai acontecer? Se eu tenho a fusão de dois núcleos, de duas células, né, que eram haploides, vai formar qual tipo de célula? Isso aí, meus amores, isso mesmo. Vai acontecer a formação de uma célula diploide. Então, essa célula aqui, ó, passa agora a ter 46 cromossomos, certo? Porque ela vai juntar os 23 do óvulo com os 23 do espermatozoide. Então, passa a ser uma célula diploide com 46 cromossomos. E essa célula é chamada de ovo ou zigoto. Então, como nós vimos também nas etapas de divisão celular, o que é que vai acontecer? Essa célula diploide, ela agora começa as etapas de divisão celular. E para quem também está afiadíssimo aí no conteúdo de divisão celular, qual é o tipo de divisão celular que vai acontecer agora? Mitose ou meiose? Isso mesmo, vai acontecer divisões celular por mitose. Lembrem-se, a mitose é sempre para quando for acontecer desenvolvimento do indivíduo, seu crescimento, certo? Cicatrização de tecidos. E a meiose só acontece para formar os gametas, certo? Então, nessa fase aqui do desenvolvimento do embrião, começa as etapas de divisão celular por mitose. Então, como nós percebemos aqui, ó, uma célula mãe, ó, nós tínhamos aqui uma célula mãe e essa célula se divide em duas. Depois, essas duas células se dividem em mais duas, formando 4. Depois, essas 4 se dividem em mais, formando 8. Essas 8 em 16. E assim vai multiplicando, certo? Duplicando a quantidade de células. Chega um momento em que essa célula, esse zigoto que foi formado, vai formar uma estrutura como essa aqui, ó, arredondada, com aglomeradozinho de células, passando a se chamar de mórula, certo? Então, é a mórula, o primeiro estágio do desenvolvimento embrionário. Essa célulazinha, essa mórula, ela vai sair lá da tuba uterina e vai descendo através da tuba, sendo guiada por pequenas célulazinhas que parecem uns cíliozinhos, certo? E aí vai guiando essa célulazinha, essa mórula, para que ela consiga sair da tuba uterina e descer para o útero, certo? Então, a gente, às vezes, né, tem essa ideia errada de que o desenvolvimento do bebê já começa dentro do útero. Não. A fase inicial, ela começa na tuba uterina, depois é que ele vai descendo, a célulazinha, né, a mórula, e ela vai descendo e se aloja na parede do útero. E por que ela vai se alojar, então, na parede do útero? Lá no útero, como nós vimos também na nossa aula sobre ciclo menstrual, ele vai estar todo revestido por uma camada especial, riquíssima em vasos, em nutrientes, em tecidos, chamada de endométrio. Então, a mórula, esse conjunto de célulazinhas que vai formar o bebê, né, que já está sendo formado, ela vai se alojar na parede do útero, na camada do endométrio. E esse processo é chamado de nidação, que é quando a mórula ela se fixa na parede do endométrio, nidação. E quando ele se funde com a parede, né, do endométrio, nessa camada, ele vai adentrar essa camada fofinha e vai ficar lá. Ele passa a se chamar embrião. Então, o que é que acontece nas próximas etapas? Então, nós vamos acompanhar agora as etapas que vão acontecer durante o desenvolvimento, certo?
Então, após a anidação, que é essa etapa de fixação do bebê na parede do endométrio, do embrião, ele vai começar a se desenvolver. E aí começam a surgir os chamados anexos embrionários, que são as estruturas que vão tornar possíveis o desenvolvimento desse embrião. Então surge a placenta, né, como vocês podem ver aqui, ó, toda a estrutura, né, que vai estar formando, ó, revestindo aqui, ó, o bebê, fazendo a ligação, na verdade, né, ligando a mãe ao bebê. Então assim surge a placenta. Surge também o cordão umbilical, tá? Que a gente vai ver, ó, esse cordão umbilical, ele vai ter essa função de ligar, né? De passar, certo? Ligando a mãe, a placenta e ao bebê. E é através do cordão umbilical que vai ser transportado os nutrientes, certo? O sangue, o oxigênio, onde também vai ser liberado as excretas, né? Algumas substâncias produzidas pelo feto, vai passar dele para a mãe, e da mãe, a mãe é quem vai fazer a liberação, né, fora do corpo. Então vai ter toda essa relação através do cordão umbilical. Surge também o chamado saco amniótico. Então, o que é esse saco amniótico? Então, como vocês podem ver aqui, ó, na imagem, toda essa bolhazinha aqui, ó, revestindo o bebê, certo? Esse sacozinho é os líquidos, o saco amniótico. Nesse líquido, certo? A gente vai ter líquidos que vão permitir, né, que esse bebê ele esteja protegido contra choques mecânicos. Como assim? Então, durante a gravidez, a gestação, o bebê ele está muito vulnerável, ele é muito sensível. Então, uma queda, né, uma batida na barriga da mãe poderia acabar vindo a prejudicar. Então, essa bolhazinha cheia de água, né, saco amniótico, cheio de líquido amniótico, ela vai proteger. Então, mesmo que bata, tem algum choque, não chega a atingir o bebê. Então, é uma proteção. Então, a partir de agora, nós vamos acompanhar o que acontece a cada trimestre, certo? Então, a gestação humana, ela dura 9 meses. E aí, a gente vai dividir em trimestre. Então, os 3 primeiros meses, 3, 6, 9. Então, o primeiro trimestre, o segundo e o terceiro, ok? Então, no primeiro trimestre, o que é que vai estar acontecendo? A mulher, ela vai perceber, certo? Na maioria das vezes, que ela está grávida devido à ausência da menstruação. Então, como eu disse a vocês, se o óvulo for fecundado, ele vai se implantar no endométrio e vai desenvolver a placenta. A placenta passa a produzir muitos níveis de progesterona. E essa progesterona vai fazer com que seja mantido o endométrio. Então, não vai ter descamação do endométrio para formar a menstruação. Então, vai sustentar a gravidez inteira ali sem que ocorra nenhum sangramento. Isso de via de regra, certo? Não é normal uma mulher sangrar durante a gravidez. Isso não é normal. O normal é que tenha essa ausência, mas pode acontecer. Então, o primeiro sintoma vai ser esse, o primeiro sinal, na verdade. Em seguida, ela pode perceber, com o passar das semanas da gestação, um aumento à sensibilidade dos seios. Então, os seios vão ficar mais doloridos, mais sensíveis. Pode sentir enjoos, náuseas, alteração de apetite, humor, ou então come alguma coisa, dá vontade de vomitar, ou então sente vontade de comer muito ou pouco, então varia muito. E principalmente a sensação de sono, dá aquela sonolência, né? Então vão surgir sintomas que vai tornando-se perceptível que algo mudou no corpo dessa mulher. Enquanto isso, o que é que vai estar acontecendo com o embrião lá no interiorzinho da barriga? Então, aqui a gente pode ver, ó, no primeiro trimestre, ó, o bebezinho aqui já é bem perceptívelzinho, ó, aqui, ó, ele dentro do útero. Então, na nossa aula sobre sistema reprodutor feminino, nós vimos que o útero, ele vai ter o formato aproximado da nossa mão fechada. Então, seria o tamanho aproximado do nosso útero, né, parecendo uma perazinha.
Mas durante a gravidez, esse tamanho ele vai expandir muito, muito mesmo, certo? Então ele tem uma musculatura extremamente elástica, que ela vai dilatar, vai se estender, né, para caber o embrião à medida que o bebê vai se desenvolver, mas que depois que acontece o parto, ela vai voltando ao seu estágio natural aos poucos, ok? Então, o bebê, nessas fases iniciais, ele vai começar a formar e desenvolver os órgãos e seus sistemas. Então, o coração, ele já começa a surgir, certo? O coração, os vasinhos sanguíneos. Muitas vezes na ultrassom, já nos primeiros meses, assim, você já consegue ouvir as batidas do coração. Então, um dos sistemas, um dos órgãos que já vão se desenvolvendo e amadurecendo primeiramente. Em seguida, vem outros sistemas, inclusive a gente vai ter também o desenvolvimento do sistema nervoso, né? Então a cabeça, o crânio, né, vai formando o sistema nervoso e assim consecutivamente vai surgindo os outros sistemas do bebê. A gente já consegue observar também no final do primeiro trimestre, né, no final do terceiro mês de gestação, já é possível observar inclusive o sexo do bebê. Então, através da ultrassom, já é possível saber o sexo, porque os órgãos genitais já vão estar formados. E no final desse período, o bebê passa de ser chamado de embrião e passa a se chamar feto, certo? Ele passa de embrião, agora é chamado de feto. Então, seguindo durante o período de gestação, a gente vem agora para o segundo trimestre. Então, o corpo da mãe vai continuar sofrendo alterações e muito mais alterações vão estar acontecendo lá no bebê. Então, mitoses vão estar acontecendo a todo vapor. Então, divisões celulares consecutivas acontecendo numa velocidade gigantesca, nunca antes vista. Então, a mãe, quando passa para o quarto mês, que já entra no segundo trimestre, ela já vai desaparecendo aqueles desconfortos iniciais, certo? E aí ela já consegue, muitas das vezes, né, na maioria das vezes, já é perceptível a diferença no tamanho da barriga, né, no abdômen. Já desaparece mais aqueles sintomas de enjoo, de insônia, de náuseas, certo? Mas já começa a ser perceptível um aumento na frequência cardíaca. Então, como eu disse a vocês, né, o bombeamento de sangue vai estar sendo transferido da mãe para o bebê através da placenta. Então, há um aumento na frequência cardíaca da mãe, porque ela precisa bombardear sangue para o corpo dela e para o corpo do bebê. Então, aumenta mais essa frequência. Surge também uma sensação de pernas cansadas, né? Dá aquela sensação um pouquinho mais de cansaço devido a essa demanda maior de fluxo sanguíneo, né? E no feto, a gente vai ver que praticamente os principais órgãos já vão estar formados, né? Principalmente o sistema nervoso, o cardíaco, né? O digestório, a gente já vai ter esses sistemas formados. A gente percebe que o bebê ele já consegue executar vários movimentos. Ele já consegue mexer braços, pernas, né? Já vai começando esses movimentos que é perceptível pela mãe. No final desse trimestre, ou seja, quando a mãe já está no sexto mês de gestação, pode muitas vezes acontecer um parto prematuro, né? Esse bebê ele não vai estar, vamos dizer assim, 100% formado e preparado para viver aqui fora, no ambiente externo. Mas, em algumas hipóteses, em algumas situações, ele pode ser colocado numa incubadora, né, que vai simular o ambiente do útero, e esse bebê ele consegue sobreviver. Então, a maioria das vezes, né, hoje a gente já consegue, tem tecnologia que consegue fazer com que isso aconteça. Então, quando a gente vem aqui para a etapa final, que já são a partir do sétimo mês de gestação, então o terceiro trimestre, tá? A partir do sétimo mês em diante é o terceiro trimestre, há grandes modificações
principalmente no corpo, né, materno. Então, a sensação de peso, dificuldade respiratória, dor nas costas, vai ser muito evidente. Por quê? O bebê, ele já vai estar bem grandinho, né? Ele já vai estar com um peso considerável. E aí, isso tudo vai ficar, todo esse peso, ó, como vocês veem aqui, ó, mudou bastante o tamanho do bebê, ó. Olha como o nosso útero, ele cresce, ó. Então, ele vai ficar nessa estrutura aqui, certo? Então, aqui, ó, a coluna vertebral da mãe, ela vai ficar sendo meio que empurrada, né, ó. Ela vai ficar meio com uma lordosezinha aqui, ó, para poder abrigar mais corretamente esse bebê. Então, o peso, o cansaço vão ser bem evidentes. E ela vai sentir também muitos movimentos do bebê durante essa fase, porque o bebê está buscando se encaixar. Como assim? Aqui na imagem a gente já está vendo o bebê encaixado, como a gente fala, né? Ele já está na posição de nascimento. Mas muitas vezes o bebê pode estar sentado, pode estar de lado, atravessado, né? Como o pessoal fala. E é no terceiro trimestre que o bebê deve mudar essas posições e vir para a posição de nascimento, para a posição fetal, essa posição aqui. Por quê? É nesse momento que vai surgir alguns incômodos, desconfortos para a mãe, porque o bebê vai tentar se encaixar aqui, ó. Então a cabeça dele deve estar aqui, ó, virada para baixo, para a porção do colo do útero, e as pernas aqui para a porção mais, vamos dizer assim, próxima da cavidade abdominal da mãe, né? Na parte mais superior. No final desse terceiro trimestre, lá para o 9º mês de gestação, o movimento do bebê após esse encaixe, ele vai diminuir muito. Então o bebê já não vai conseguir tanto se mexer, ter esse movimento, porque o espaço já está preenchido, né? Já vai ter bastante espaço, ele está bem grandinho e pesado. É nesse período também que ele ganha peso, né? Então, o 8º mês, mais ou menos, ele vai ganhar bastante peso, vai começar a engordar, ficar mais cheinho, né? Para poder se preparar para a etapa final, que é o nascimento. Nessa etapa, a gente vai ter também a maturação final do pulmão e do sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, ele vem sendo desenvolvido, vem sendo aperfeiçoado, vem amadurecendo, mas no finalzinho é que ele vai estar realmente pronto para conseguir sobreviver aqui fora. A gente observa também no bebê uma frequência cardíaca muito maior do que no adulto, né? Então, essa frequência cardíaca aumentada é justamente preparando o corpo do bebê para o parto, né? Para o nascimento. Então, o que é que acontece então durante o chamado trabalho de parto? A gente vai acompanhar em 3 fases principais, certo? Então, inicialmente, vamos acompanhar o que nós chamamos de dilatação. Então, vai começar a acontecer, a mãe vai sentir uns certos desconfortos, né? Algumas dores, principalmente no pé da barriga, nas costas. Isso é devido a estar já começando o corpo a se preparar para essa dilatação do colo do útero. Porque o colo do útero é por onde vai passar o bebê inicialmente. Então, aqui, como vocês podem observar, a gente vai ter aqui, ó, o colo do útero, certo? Essa partezinha da cabecinha dele tá encaixada. Então, normalmente, essa porção, ela fica vedada, certo? É uma parte que vai ficar fechadinha. Para quê? Para não permitir que micro-organismos, né? Como o corpo, o sistema reprodutor feminino, ele é externo, né? Fica exposto ao ambiente, pode acabar adentrando de alguma forma bactérias, fungos, micro-organismos que poderiam causar infecção. Então, o colo do útero, normalmente, ele tá fechadinho e ele tem um muco, certo? Tem um mucozinho que vai proteger, tipo um tampão, que vai tamponar a sua entrada. Então, durante o trabalho de parto, vai começar essa dilatação, vai começar essa abertura e vai ser perdido também esse tampãozinho que vinha protegendo.
O útero ele vai começar a se contrair. Então, vai começar movimentos de contração no sentido de empurrar o embrião para baixo, né? Fazer força. Então, o útero também faz esse movimento de empurrar dessa contração. Como vai estar acontecendo essa pressão muito grande sobre o bebê, porque o útero vai estar se contraindo, vai ter essa força, e ao mesmo tempo o colo do útero ainda não está totalmente aberto para passar diretamente. Então vai acabar tendo uma pressão muito grande sobre o saco amniótico e ele vai acabar se rompendo e estourando. E aí é como o pessoal fala, né, que a bolsa estourou. Então é o saco amniótico que vai se romper. Nesse saco amniótico, ele vai acabar escorrendo o líquido, né, que a mulher vai perceber escorrendo através da vagina. Então, em seguida, observa-se também, na mãe principalmente, não só a dilatação do colo do útero, mas a musculatura pélvica, né, principalmente da região íntima do corpo da mulher, ela também vai relaxar e vai ter uma certa dilatação para que o bebê consiga passar. Então, toda a estrutura corporal da mulher, ela se prepara para esse momento, vai ter um relaxamento, tanto de musculatura, né, como da estrutura óssea, da bacia, todo o corpo vai se modificar para que esse momento aconteça. Na segunda etapa, nós temos o que nós chamamos de expulsão do feto. Então, após o corpo feminino da mãe se preparar para o parto, estourar a bolsa, né, ter essas contrações, inicia-se a etapa de conseguir expulsar o feto. Então, num parto normal, a primeira porção que vai passar é a cabeça, certo? E aí eu chamo a atenção de vocês. Como é possível esse encaixe, né, de a cabeça passar? Então, o corpo do bebê, ele é altamente preparado para conseguir passar nesse pequeno espaço e ao mesmo tempo não trazer sequelas para a criança. Então, no crânio, por exemplo, nosso crânio, ele é formado por um conjunto de ossos. Não é só um osso só, então são vários ossos que estão encaixados um no outro, certo? Então, durante o nosso nascimento, esses ossos, entre eles, vai ter grande quantidade de cartilagem, certo? É um tecido molinho, flexível, como por exemplo da orelha, do nariz, que é cartilagem. E esse tecido ele é muito flexível, então os ossos vão conseguir ficar sobrepostos durante o parto. Depois que o bebê nasce, ele pode conseguir voltar ao seu estágio normal. Uma outra adaptação é que os ossos das articulações, como por exemplo nos braços, nos ombros, também vai ter grande quantidade de cartilagem, certo? Então todas essas estruturas são cartilaginosas no início, para facilitar esse movimento, né, que vocês estão vendo aí na imagem, que o bebê fica assim, ó, todo, vamos dizer, como se estivesse dando um abraço, né, e ele consegue ter uma flexibilidade muito grande. Isso ajuda muito, certo, durante o parto. E aí o bebê vai passando, né, com a força que a mãe vai exercendo, a força também que o útero exerce, e ele vai passando aos pouquinhos, né, principalmente primeiro a parte do rosto, da cabeça, né, e posteriormente o ombro e as perninhas do bebê. O bebê, após passar através da vagina, ele vai começar, então, ele é obrigado a respirar por conta própria. Então, até então, a respiração era controlada, né? Ele tinha esse processo por conta da placenta, através do cordão umbilical, a mãe fazia essas trocas gasosas com o bebê. Agora, com o pulmão já amadurecido, então o pulmão é um dos últimos órgãos que vem realmente a amadurecer, né, no desenvolvimento do bebê, ele tem que respirar por conta própria. Então, aquele choro característico do bebê, certo, ao nascer, é justamente devido à entrada de ar no pulmão pela primeira vez. Então, quando o ar entra, ele causa uma dor. Por quê? O pulmão, ele tá num estágio que a gente diz que ele tá colapsado. Então tá assim, ó, fechadinho, é igual uma bolinha de assopro, que ela vem bem juntinha, as duas partezinhas, então ela tá bem coladinha. E aí quando entrar, ela vai expandir. Então essa expansão causa dor.
e essa dor é sentida pela primeira vez o bebê ao respirar. Isso é essa vez, então depois a gente sabe que não vai mais doer, né? Como a gente tá aqui, ó, respirando e não sente essa dor. Então, corta-se então o cordão umbilical, que até então estava ligando o bebê à placenta. E aí acontece o estágio final do nascimento para o bebê. Para a mãe, vem ainda mais uma etapa, que é a expulsão da placenta. Então, após o parto, né, após a retirada do bebê, cerca de 5 a 15 minutos, pode demorar às vezes um pouco mais, acontece a expulsão da placenta. Então, como vocês veem aqui na imagem, ó, toda aquela camada que foi formada, ó, todo aquele tecido, cordão umbilical, né, tudo que estava lá, os anexos embrionários que estavam protegendo e abrigando o bebê durante o seu desenvolvimento, vai ser expulso também porque ele não tem mais nenhuma utilidade. Então, o certo é que ele seja expulso para fora do corpo. Então, vai descamar todo o restante do endométrio, né, todos os tecidos e todo o sangue que estava ali dando sustentação, né, para esse bebê. Então, meus amores, da nossa aula de hoje, como vocês viram, todas essas etapas eu trouxe para vocês de uma forma dividindo a cada trimestre, certo? Para não ficar muito extenso, porque na verdade acontece muita coisa, certo? Então, para a nossa atividade, eu vou trazer hoje para vocês, para que vocês assistam o vídeo, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na nossa plataforma do Classroom, chamado Gravidez, da fecundação ao nascimento. Então, nesse vídeo, vocês vão assistir, certo? Para complementar a nossa aula. Ele é bem didático e a gente vai acompanhar todas essas etapas. Então, vai ter uma animação, vai mostrar bem direitinho o que é que vai acontecendo, vai explicando o que é que vai acontecendo com o bebê. Então, vai ficar bem legal para vocês assistirem e complementar a nossa aula de hoje. Após assistir esse vídeo, eu peço que vocês elaborem um pequeno resumo, um texto, certo? Se possível, pelo menos umas 30 linhas, certo? 25 a 30 linhas, tipo uma redaçãozinha, em que vocês vão apontando os principais eventos que ocorrem durante o desenvolvimento do bebê. Ou até mesmo falando do vídeo que vocês aprenderam, que vocês acharam mais legal, que acharam de interessante. Então, vocês vão fazer isso. Uma dica que eu dou a vocês quando a gente assiste uma videoaula ou quando a gente assiste um vídeo, é o seguinte. A primeira vez, vocês coloquem o vídeo e assistam até o final, sem dar pausa, sem anotar nada, só prestando atenção a tudo que está passando. Depois, vocês voltam o vídeo para o início e assistem novamente, só que agora fazendo anotações, anotando as partes que vocês acharam legal, anotando o que vocês acharam de interessante, alguma dúvida que surgiu. E aí sim, vocês vão preparar o texto de vocês ou resolver determinada atividade. Ok, meus amores? Então, espero que vocês gostem do vídeo. Vou aguardar aqui pelos textos, né, pelas produções textuais de vocês. Uma outra atividade que eu gostaria de sugerir, certo? Para a gente finalizar esse conteúdo, ainda vai ter uma outra videoaula dando sequência sobre os métodos contraceptivos, sobre as DSTs e tudo mais. Mas antes da gente falar sobre isso, eu peço a vocês o seguinte: façam esse resumo, esse texto que eu pedi sobre esse vídeo e façam também uma listazinha de perguntas, certo? Perguntas, curiosidades, dúvidas que vocês têm sobre reprodução humana, né? Sobre essa questão da sexualidade. Então, alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria de perguntar, alguma coisa que você sempre teve vontade de saber e nunca teve a oportunidade de perguntar a alguém. Então, qualquer curiosidade nesse sentido, eu peço a vocês que anotem, certo? Façam uma listazinha no caderno, pergunte o que é a dúvida, qual seria, então, o tema interessante que vocês gostariam de falar. E mandem para mim, mandem uma foto dessas perguntas. E aí, numa próxima videoaula, eu vou fazer uma videoaula respondendo a essas perguntas. Vocês podem perguntar à vontade, o que vocês quiserem, certo? Eu não vou divulgar no vídeo quem perguntou, quem foi o aluno ou o nome de ninguém, certo? Vocês vão ficar no anonimato.
Eu só quero que vocês perguntem o que vocês tiverem essa curiosidade e eu vou fazer um vídeo respondendo na medida do possível as perguntas que realmente forem viáveis, certo? Realmente sejam educativas, certo, pessoal? Então, vou fazer esse vídeo respondendo. Então, aguardo essas perguntas de vocês e aguardo também os textos dessa videoaula que vocês vão assistir a partir de agora. Então, meus amores, um grande abraço, é sempre um prazer estar aqui com vocês, né, participando dessas aulas, embora que virtualmente. Mas eu tenho certeza que para aqueles alunos que se dedicam, que realmente buscam, dá para aprender sim, dá para pesquisar, dá para ir atrás e o conhecimento ele vai acontecendo aos poucos. Então, desde já, boas aulas, bons estudos, né, a todos vocês. O meu abraço, fiquem todos com Deus. Cheiro no coração de cada um de vocês.